Acabando de chegar o rapaz da técnica, Gustavo Augusto. Eita, jogou cabelo. Que a gente tá montando aqui o set. Interação aí, os apresentadores aí. Alô, Mundiça. Olá, meus jovens. Alô, Mundiça. Olá, meus Eu jovens. sou o Wilfred Gadelha. E eu sou Estefânia Cardoso. E juntos fazemos o Pesado. Lapada para Todos os Gostos. E aqui agora com o Pesado 2020. O Ano que Nunca Vai Acabar. Nossa, que profundo. Que pesado. Todo mundo me pergunta isso, como foi entrar no Pesado? Porque eu era fã, né? Na verdade, sou fã do programa ainda, né? Eu era daquelas que ligava todo sábado, de 6 horas da noite, tava eu ligando o rádio pra ouvir, fazia os vizinhos tudo ouvir o rádio. Inclusive, o projeto que eu tenho é filhote do Pesado, porque eu me inspirei no Pesado. Quando chegou pra mim esse convite, eu pensei em todas as possibilidades possíveis e imagináveis. E a gente fez a reunião no Bolacha, que é um mix, né, de bar com loja. E assim que acabou a reunião, eu tava voltando pra casa, o ônibus super lotado, eu era a única pessoa que estava rindo no ônibus. Maravilhosa! Muitas vezes nós na antiga equipe, tanto eu como a Adeluna, homens, né? Então a gente levava muito na cabeça, muita porrada, porque a gente estava falando sempre sobre o lugar de fala do homem. E a gente sempre pensou em colocar uma mulher também para apresentar o programa, que é importante nessa diversidade, novas visões, uma pessoa mais jovem também, né? Acho que uma das marcas do Pesado na sua formação antiga era essa dinâmica entre os apresentadores, Wilfred Gadelha e Adeluna. E eu fiquei bastante curioso para perceber como é que seria com Estefânia e o Wilfred. Se mostrou bastante legal, né? Assim, edital aprovado, toda uma temporada bastante bem sucedida. Tá tocando o telefone. Alô? Deixa eu pensar numa retomada rápida. Quando a Estefânia entrou na equipe, não foi como uma questão de cota, mas foi como uma questão de a gente equilibrar e buscar uma equidade de gênero dentro das ideias. E foi muito enriquecedor para mim, como homem e como profissional, trabalhar com Estefânia, que é uma pessoa de uma outra geração, de um outro modo de pensar. Então a gente sempre teve muito cuidado, eu e o Gustavo, perguntávamos as coisas. Estefânia, tu acha que é por aí, que é isso? Mas a gente foi aprendendo isso. Eu acho que isso é muito importante do ponto de vista de desconstrução dessa sociedade machista que a gente tem. E nós continuamos sendo machistas. Isso eu acho que é importante dizer. A gente está tentando não ser mais, ou ser menos machista. Rádio eu nunca tinha feito. Eu acho que demorou. A minha ficha só caiu quando acabou o programa. Quando acabou a temporada foi que minha ficha caiu. Então, assim, para mim era um universo totalmente novo, em vários sentidos, e para completar, teve a questão da pandemia, então, assim, foram duas coisas que chegaram de uma forma bem diferente. É por isso que eu falo que foi a minha pós, o Pesado foi a minha pós, não tem como negar isso. Poxa, a gente agora tem uma mulher no Pesado. Boa, a mulher tá na música pesada sim, valeu, sabe? Então, assim, recebi muitas mensagens, muitas mulheres da cena, amigas e conhecidas, vieram me parabenizar e falaram que se sentiram representadas, né? Então, assim, eu acho que a gente conseguiu trazer grandes mulheres, né? Como eu falei, a Tabata, a Iá, a G. Até porque quando uma outra mulher, na cena principalmente, né, é entrevistada por outra mulher, ela tem mais vontade de falar, de explanar, de conversar, de levantar pontos que talvez ela não se sentisse tão à vontade se tivesse numa entrevista só com homens. A gente sente falta disso, né? Nossa. Dessa interação no tete-a-tete. Claro, né? Claro. Porque a gente, né, vai trazendo as brincadeiras, né? A gente traz perguntas na hora que vem, né? Você, como é bastante criativo, então já traz outras coisas pra gente conversar. Então, realmente, a gente sente falta desse aconchego, assim, né? Dessa aglomeração. Vem vacina pra gente poder Chega fazer vacina. Mais coisas presenciais e é mais ou menos isso, galera. Pesado! Aí, Paulo tá entrando já, hein? Vamos começar? Então, galera, vamos se preparar que Paulo Rafael está entrando. Vamos começar. Vou fazer minha posição de lótus. Faça a posição. Vou fazer também uma posição aqui. Esse é o sinal, né? Eu não vou perguntar a você assim, tipo, Jairo, como é que você começou a sua carreira? Não vai ser assim. A gente vai falar
falar sobre agora, depois a gente vai indo e voltando. Então, assim, Beleza. Galera, vamos começar essa troça aqui, ó. Gustavo Alves, diretamente do Underground de Memorabilia, que eu sempre tenho uma dificuldade para falar esse nome. Gustavo é ótimo porque ele vai corrigir todos os nossos erros de memória e de datas aqui. Gustavo resolve e corrige a gente. Galera, perguntem, mandem respostas. Ou mandem perguntas pra gente, por favor, respostas. Mandem perguntas pra gente. Ai, tô ficando até nervosa já, calma. Deixa eu chamar aqui a Iá, representando a escrota, super aceitou aqui fazer essa live com a gente, bater esse papo gostoso. Ai, meu Deus. Ai, ai! Vocês estão me vendo ou não? Engraçado que a gente começou, tipo, vamos fazer live para movimentar as redes sociais, porque estava demorando um pouco, né? Tipo, tinha sido aprovado no edital, mas estava demorando um pouco. A galera cobrando, e aí, cadê o programa? E aí, vocês vão começar quando? Vai estrear quando? E a gente, vamos fazer uma live? Foi massa. A gente teve uma interação muito boa da galera. E o que eu acho mais interessante foi porque o público do Pesado adorou, né, ver o Pesado se modificando, tanto nas lives, nas redes sociais, mais ativos. E eu sempre percebia que a galera sempre fazia questão de interagir, mandar mensagem. Por conta do contexto da pandemia, digamos assim, o início da temporada demorou mais do que a gente imaginava. Então, entramos também na onda das lives, sabe? Mas acho que um ponto interessante que eu posso trazer é como a gente conseguiu utilizar a live de uma maneira talvez um pouco distinta. Não quero dizer que a gente foi pioneiro ou nada do tipo, mas o que a gente fez, assim, a gente tomou a decisão que a gente ia utilizar de alguma forma, que no começo a gente ainda não sabia como, que a gente iria utilizar essas lives como um programa de rádio. O que eu achei bem interessante é que a gente colocou isso realmente em prática. Por exemplo, assim, toda quarta-feira, né, que era quando normalmente aconteciam essas lives, a gente tinha uma conversa prévia com os entrevistados, umas 2 horas antes. Além de passar orientações, né, da dinâmica da live, a gente deixava claro que o material seria utilizado para um programa de rádio. Eu acho que a gente foi realmente, como todo mundo, pego de surpresa. Foi uma coisa que terminou fazendo com que a gente desenvolvesse um comportamento darwiniano, digamos assim, de adaptação, né? De cadeia, mas chama de seleção natural das coisas, assim. A gente começou fazendo as lives no Instagram, né? Com Stefânia e tal. Depois a gente fez mais algum no Instagram, mas o Instagram tinha um redutor, assim, uma coisa meio complexa que só podiam aparecer 2 pessoas. E a gente começou a usar o StreamYard como possibilidade de ir para o Facebook, né? E a gente ainda chegou, acho que, a fazer a live de Jairo Guedes, e, se não me engano, a de Paulo Rafael também, ainda no Instagram, não é isso? Já estou sendo corrigido aqui, que a de Paulo Rafael já foi no Instagram, ou já foi no Facebook. Por favor, não coloquem isso na edição, claro que vai entrar. Eu venho acompanhando o Pesado desde março do ano passado, 2020. Acho que foi logo no início da pandemia. O Pesado ajudou a aliviar um pouco as tensões causadas, principalmente em relação às incertezas da vida, da cena, nesse período de pandemia, lockdown, distanciamento social. Velho, o Pesado ajudou da melhor forma possível, né? Divulgando o trampo da galera, promovendo lives também, conversando com a galera, interagindo, fazendo toda aquela movimentação no meio da nossa cena. Tinha muita coisa, né? Já não tinha mais show, já não tinha tanta divulgação, né? Das bandas, da cena daqui. Mas a galera não ficou parada, né, também, a galera se movimentou, criou as lives, né, que a gente inclusive participou e que são lives importantíssimas, trazem muita reflexão, trazem também entretenimento, que é importante nesse momento que a gente está em isolamento, né, traz todo um diálogo. Eu lembro que tinha as lives na quarta-feira pelo Instagram, depois passou a ser pelo Facebook. As lives eram muito foda, velho. Eu lembro da live do Justino Passos, né, e do Túlio Falcão. Relembrou um pouco o passado, né, na época da adolescência. E participar do programa Pesado foi muito foda. Além de mostrar que o interior respira arte também, que o interior é underground também, que o interior tem uma cena muito foda. Foi divertido, foi um prazer imenso mesmo. Abordou temas muito importantes como o racismo no metal,
programa que eu participei, a importância das lojas de disco e um tema que quase ninguém fala e quase ninguém observa, que é a imprensa underground. Sem a imprensa underground, por exemplo, nós não teríamos o próprio Pesado. Uma das coisas mais legais, assim, e inusitadas era quando a gente estava gravando em casa, né, depois dessa pandemia, os barulhos aleatórios que apareciam. O carro do ovo, o cachorro, o sirene. Nossa, cachorro era... Né, onde eu moro, então, né, na República da Várzea, o que mais tem é cachorro. Então, sempre quando a gente estava gravando, tinha um dog ali participando da gravação, até dos convidados também. Sempre tinha algum dog ali aparecendo. Além do trabalho de... O Galo não para, meu irmão. Mas no final das contas... passando aqui. Pela participação dos 3 cachorros de Poi. Não, esses não são meus, não. É do vizinho, viu? Da esquina. Do vizinho, né? Do vizinho. Agora é meu. Que porra é isso? Eu não consegui levar. E sempre passava o carro do ovo aqui perto. Clássico. O carro do ovo passava, né? E atrapalhava. Essa semana mesmo, mais cedo, eu estava fazendo alguma coisa e o vizinho começou a fazer uma obra. Eita, obra também. Obra era uma coisa que não tinha a semana toda, mas quando você parava para gravar, aparecia uma obra. Pesado! Umas coisas legais que nós fizemos foram algumas campanhas, tipo a Fica em Casa foi massa, não foi? Sim, Fica em Casa contou com a participação de muita gente da cena, né? Pessoas da cena mais antiga, da cena mais nova, né? Fica em casa, porra. Fica em casa se puder, meu irmão. Fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Fica em casa, jovem. Fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Desobedeça esse presidente genocida. Quem puder se segurar em casa, fica em casa. Fica em casa, porra. Fica em casa, meu irmão. Fica em casa. Fica em casa, porra! Fica em casa! A gente ainda tem que ficar em casa, viu, galera? A gente não tá podendo se aglomerar. Mas foi uma movimentação bem bacana mesmo, né? Uma participação da cena, né? Em relação ao Pandemy, a banda havia acabado de lançar o 3º disco oficial, o Subversive Need. Foi no dia 6 de março e no dia 15 do mesmo mês o lockdown foi decretado. Havíamos feito 2 shows de pré-lançamento, um deles em janeiro, no Dark Side, em Recife, que foi o show do Pesado, mas de março para frente, tudo o que nós fizemos foi pela internet. A pandemia está sendo um momento tão difícil para todos. Nós, como artistas, não estamos de fora desse cenário, né? Teve um impacto muito forte, mas conseguimos fazer projetos e ser aprovados. Então, o álbum do Menarca está aí, 2021. É claro que a banda tinha todo um planejamento em relação à divulgação online, à divulgação na internet, mas percebemos que seria pouco. E ideias antigas, ideias que surgiram em 2013, como Playthrough e Track by Track, acabaram saltando para frente e ganharam espaço. A pandemia impactou a gente logo de início, né? A gente tinha uma programação toda estabelecida. Tínhamos feito um último evento no início de março, se não me engano. E lá nesse evento, a gente, quando terminou, né, a apresentação, a gente falou, galera, a gente se encontra agora no Abril pro Rock, né? Então, a próxima apresentação do Arquivo Morto era a apresentação no Abril pro Rock. E aí, logo em seguida, a gente ficou sabendo que, de fato, a pandemia tinha chegado ao Brasil, né? E estava chegando em todas as regiões, em todos os estados, e tudo estava sendo cancelado, né? Então, tanto o Abril quanto outros eventos que a gente tinha na agenda foram todos cancelados. A gente de pronto entendeu, né? Foi a partir daí que a gente começou a pensar possibilidades de manter, né, o contato, porque Arquivo Morto é uma banda, mas é uma banda que tem um intuito de ir muito além da música, né? Então, a gente de início direcionou uma energia para as atividades que ocorreram aqui em Paulista, mais precisamente em Maranguape 1. E a gente já vinha pensando como é que a gente poderia fortalecer a atuação da banda de uma forma mais direta. E foi daí que surgiu uma ideia da gente fazer as lives Power Toscas, né, que era aquela possibilidade da gente dialogar um tempo longo com pessoas que a gente encontrava algumas vezes em eventos, mas que pela dinâmica dos eventos a gente não conseguia ter uma conversa muito longa e
mais aprofundada, né? E a gente ficou bastante ativo nas redes sociais, né? Interagindo e fazendo lives, né, em formato de entrevista, convidando artistas e músicos de outras bandas. Então, foi uma experiência muito massa, porque a gente conseguiu ter uma conversa mais intimista, conhecer mais os músicos, conhecer mais o artista, né? No caso, especificamente de Guga Bucarte, da Clamatuzine. Fora essas lives em formato de entrevista, a gente participou de 3 festivais online, né? O que mais me surpreendeu em 2020 foi a capacidade de a gente ser resiliente, de a gente de se adaptar a essas dificuldades. É uma capacidade inerente ao ser humano e não especificamente da cena pesada. Mas talvez a cena pesada tenha sido uma das cenas que mais soube lidar com essa situação toda. É claro, os shows fazem falta, né? Tipo, abrir pro rock cancelado, né? Quando a gente ia ter Gangrena Gasosa, tipo Lockup, Taurus, ia ser do caralho, assim. E espero que quando pudermos voltar, esse mesmo line-up possa ser mantido. Mas eu acho que isso, a capacidade de a gente se adaptar e da gente resistir, e quando eu digo resistir, não é somente a pandemia, é resistir a esse sistema baseado na idiotice, né, materializado e personificado na pessoa do presidente Jair Bolsonaro, aquele idiota que a gente conhece. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso, sabe, também, inclusive manter nossos corações aquecidos com os nossos posicionamentos políticos, porque quem fala que rock and roll não é política não entendeu nada das letras. Pesado! Nossos programas foram sempre gravados, né? Assim, por conta desse gravador que eu tenho, o elemento mais importante, né, de todo o projeto. Assim, a gente tentava fazer uma dinâmica parecida com a dinâmica ao vivo, mas que era, de fato, gravado e editado em pós-produção. Então era uma coisa que eu sempre senti muita falta, foi de tentar, de alguma forma, produzir o pesado ao vivo. Assim, nunca tinha acontecido com a gente. Nas últimas temporadas, o Gustavo falava assim, o Wilfred tá meio orgado, tá meio desestimulado, né? E eu tava mesmo, mas assim, ele me deu um fôlego novo, assim, me deu um modo, ativou o meu modo on de pensar que a gente pode sim fazer coisas pela cena, e fazer coisas pela cena não significa ser protagonista não, porque a cena não é uma pessoa, a cena não é uma banda, a cena não é um designer, a cena não é um programa de rádio ou um podcast, é tudo, né? É até o cara que nunca sai de casa para ir para ver o show, é a cena também. Então, eu acho que esse significado é importante. É essa a pergunta mesmo? Né? De que a gente pôde contribuir, ser mais um elemento de fortalecimento da cena pesada de Pernambuco como um todo. Piloto, eu cheguei super verde, né? Eu estava super assustada, estava muito emocionada, muito animada, muito empolgada, muito ansiosa. Um dia antes eu praticamente não dormi de ansiedade, mas eu estava muito verde. Era uma coisa que eu nunca tinha feito assim nessa dinâmica. Eu tinha feito na faculdade, mas tipo você fazer para entrar no edital, sabe? Dentro de um programa que você sempre gostou, dentro de um projeto que você sempre gostou, sempre foi fã. Então, tanto é que os meninos falavam, Esté, se solta mais, você é mais solta, você fala mais, você conversa mais, você é mais alegre, se solte, entre no clima do pesado. Então, a gente também estava muito naquela estiga de começar a gravar, né, de passar no edital para a gente começar a gravar, para a gente começar, a gente vai se encontrar aqui, a gente vai falar sobre isso, vai ser tal dia. E aí, quando a gente ia começar a gravar, aí chegou a pandemia e a gente teve que gravar tudo à distância, o que não foi ruim, porque a gente aprendeu pra caramba muita coisa, mas, enfim, o piloto deixou aquele gostinho que a gente só retomou lá no final com a gravação dos últimos programas. Isso com certeza vai estar nos bastidores, né? Assim, ver a questão do sinal do caranguejo, né? Pô, parando para pensar melhor, era como se a gente tivesse, de fato, gravando o programa de rádio à distância, entendeu? Na live era um pouco mais preso, né? Assim que tinha a dinâmica dos convidados, mas eu acho que vale mencionar, por exemplo,
algumas edições que gravamos somente nós três, né? No caso eu, Stefano e o Wilfred. Somente com nós três, assim, a gente tinha mais liberdade para poder experimentar, errar. Então foram até, curiosamente, gravações mais rápidas e até, em alguns aspectos, até mais divertidas, assim. De dificuldade... Rapidinho, deixa eu dar uma pausa. É porque eu não sei se o programa do Grade vai ter em outra pergunta. Vai não. Ah, tá. Então, pronto, eu vou dar uma pausa para poder responder essa pergunta. Da questão da dificuldade, de forma geral, eu não senti grandes dificuldades, assim, né? Porque, enfim, já vim acostumado com o padrão de edição, mas acho que vale uma menção extremamente honrosa no programa de Grade, assim, porque imagina só, a gente teve bastante tempo para poder colocar bastante entrevistas, bastante músicas de Grade, que é conhecido por ter músicas de menor duração. Então, caramba, velho, foi... Nunca mexi com tantas faixas de áudio num só programa, assim. Posso dizer que passei de nível, ou fazendo trocadilho de Stefânia, consegui o diploma da minha pós. Ainda tem o famoso áudio de 17 minutos. Ah, de Jax, pô, indo totalmente de contramão, né, da dinâmica do Grade, aí, tô brincando, viu, mas Jax mandou esse breve depoimento de 17 minutos para editar, assim, que eu até cheguei a sugerir para o Wilfred de só botar uma vinheta no início e no final, o programa já estava pronto, mas infelizmente não rolou, né. Toda a temporada foi muito marcante, né, pelas pautas que eram levantadas, como eu falei, pela interação do público, o público lá falando também, quando a gente teve a pauta sobre racismo, teve uma interação incrível, sabe, e a gente ficou um pouco receoso com a pauta, mas deu super certo, o público adorou, conversou com a gente na hora da live, então acho que tudo isso foi marcante para mim. Democraticamente falando, sempre foi assim no pesado, assim, as pessoas às vezes ficam, o Wilfred, tá, tudo bem, eu dei a ideia, tem um nome, etc, depois filma aqui, tatuado na minha perna, aqui o pesado, etc. Mas sempre foi democrático, né? As decisões sempre foram tomadas do ponto de vista das opiniões, etc. E eu sempre busco e penso que a gente pode ampliar mais isso, sabe? Não sei o que vai acontecer em 2021. É entrada proibida, mas a gente entra. Grande companheiro de muitos anos. Mais importante do que o Wilfred, do que a D, do que Gustavo, do que Stefânia. Um gravador. O programa Pesado tem a apresentação, produção e pauta de Wilfred Gadelha e Stefânia Cardoso. Captação, produção e edição, Gustavo Augusto. Vinhetas, Túlio Falcão e Pesado! E usem máscara, viu, pessoal? A vacina tá chegando.